Previsão de demanda para o controle de estoque é uma ferramenta usada para prever, controlar, organizar e gerenciar o estoque futuro. A parte do estoque é um dos aspectos mais essenciais para uma empresa. Por isso, a previsão de demanda e o controle de estoque são tão importantes. A previsão de demanda mostra como gerenciar o estoque da empresa e evitar perda de lucros, e nós vamos te mostrar como essa ferramenta funciona. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está me vendo. Eu sou o Gregory e vou falar um pouco sobre previsão de demanda agora no trabalho. O que é previsão de demanda? Previsão de demanda, como o próprio nome diz, é uma previsão do que eu espero que saia no meu mercado. Que, assim, de maneira conceitual, previsão de demanda é o processo em que as empresas elas estimam uma demanda, elas estimam quando elas vão vender em um determinado período. Vai aparecer esse conceito por aqui. E o principal objetivo dessa demanda é para ter um controle de estoque. Porque, vamos supor um exemplo, eu sou uma empresa X e eu faço uma promoção de que cada cliente que comprar 500 gramas do meu produto, eu vou presenteá-lo com outras 500 gramas. Aí vamos supor que em 2 horas acaba o meu estoque. Foi uma falha na previsão de demanda. Foi uma falha nessa comunicação, seja na comunicação, no próprio cálculo ali, que mais pra frente a gente vai ver como que a gente faz para mensurar essa previsão de demanda. Mas houve um erro aí. Houve um erro na previsão de demanda. Ela tem intuito de estimar a demanda futura. Ela tem como base, muitas vezes, a opinião de especialistas, dados estatísticos e assim vai indo, dados coletados. E uma coisa que vale a gente ressaltar muito bem é que a previsão de demanda, os especialistas, eles tentam acabar com os erros. Vamos pôr um exemplo aqui. Eu sou uma indústria têxtil, eu fabrico 100 toneladas. 100 toneladas. Em média, mais ou menos. A minha previsão de demanda é fabricar e vender 110 toneladas e eu vendo no mês 100. Houve um erro de 10 toneladas. É bem específico para uma previsão? É bem específico. Mas ainda não é aquilo que certinho, entendeu? Aí a previsão de demanda ela tenta acabar com esse erro. Ela tenta meio que ser o máximo assertivo possível. Mas como que eu faço isso? Como que eu faço essa demanda? A gente tem 4 eixos principais, que é a dimensão do produto, dimensão espacial, dimensão temporal e dimensão de utilização. A dimensão do produto, o que é? O que eu vou produzir? Vai ser levado em conta apenas uma coisa ou um conjunto de coisas? Essa é a minha dimensão de produto. Dimensão espacial, para onde eu vou produzir? Qual vai ser? Tipo, 7 Lagoas, cidade de 7 Lagoas, ou a cidade de São Paulo? Eu vou abastecer o estado do Ceará, eu vou abastecer o estado de São Paulo. É mais algo espacial. Também temos a dimensão temporal, que é o horizonte que eu pretendo estimar, que eu pretendo mensurar. Eu vou abastecer tal local com tal produto durante um mês, durante um dia, durante um ano. Essa é a dimensão temporal. E a dimensão de utilização. Utilização, utilizar. O meu produto ele vai ser um produto acabado ou ele vai ser uma peça? Porque às vezes compensa mais para a empresa, ao invés de produzir, por exemplo, um celular, ela vender só um componente, a bateria, a memória. Mas agora, como que a gente faz para mensurar? Como que a gente faz? A gente junta os pauzinhos e passa em uma curva de mensuração? Sabe? Não. Existem 2 métodos principais, que é o método qualitativo e o outro é o método quantitativo. O método qualitativo ele pode ser de julgamento ou experimental. Já o de julgamento ele se divide em 3 eixos centrais, que é o método de Delphi, a pesquisa de venda e o júri de executivos. Esses 3, como o próprio nome diz, julgamento, vem de julgar, dar opinião. O que esses 3 métodos têm em comum? Eles se baseiam em opiniões de especialistas para se dar um norte à produção. Esses 3 métodos se baseiam mais ou menos nisso. Mas já o experimental vem de quê? De experimento e testar, dá erro. E esse método experimental se subdivide em 2, pesquisa de cliente e simulação. O que é pesquisa de cliente? Pesquisa de cliente é quando um grupo de vendedores, vamos supor aqui, por exemplo, vendedores, eles vão e perguntam para os clientes quais situações que podem impactar na compra, tipo o preço do produto, quanto recebe. Isso a gente vê muito quando a gente vai cadastrar em alguma empresa. Vamos supor, vou comprar roupa na C&A no shopping. Quando a gente vai ali no ato de cadastrar, muitas vezes eles perguntam isso, a gente pode até perguntar, mas pergunta, né? Mas muitas vezes não, é mais para essa pesquisa, para eles poderem ter um maior controle. Aí a gente também tem a simulação. Simulação vem de simular alguma coisa, eu vou tentar, elas andam
conjuntamente, como todos os outros, mas principalmente as duas, que eu preciso de uma pesquisa para eu poder simular alguma coisa. Porque eu não posso apenas supor na minha cabeça alguns valores e ir lá e simular, não. Eu preciso de alguns valores exatos, entre muitas aspas, para poder simular alguma coisa. Aí depois a gente vem nos métodos quantitativos, que a gente se subdivide em dois principais, que é as séries temporais e causas. O que são séries temporais? Séries temporais vêm de tempo. Ou seja, eu, na minha cabeça, eu espero que a minha projeção futura seja semelhante ao que eu tive no passado. Mas como é que eu emprego isso? Pode ter ficado um pouco desconexo na cabeça, mas como que eu emprego isso? Nas médias. O que é a média? Eu tenho um conjunto de valores passados, que eu vou somá-los e dividir em determinada quantidade, para mim poder ter uma projeção de quanto vai ser aquilo ali, o meu futuro. Exemplo, eu produzo X quantidades nos meses de novembro e dezembro. Eu faço a média entre esses dois. Vamos supor que a minha média na produção de novembro é de 1.000 peças, ou 1.000 peças, e de dezembro 2.000 peças. Eu somo as duas, 1.000 mais 2.000, 3.000, e divido por 2, que é a quantidade de itens que eu somei. 3.000 dividido por 2, 1.500 peças, que é minha média de produção. Eu prevejo nessa previsão de demanda que vai sair 1.500 peças no mês de janeiro, porque foi a média dos meses anteriores. A gente entra em diversos méritos aí, que quanto mais extensa é a média, menos específica ela é. Porque a gente leva em consideração várias coisas ali, por exemplo, no mês de dezembro, janeiro ali, férias, Natal, enfim. A gente pode levar várias coisas. Mas se eu pegar só desses 2 meses, eu posso ter maior exatidão em janeiro, 1.500 peças, do que se eu pegasse desde julho, o mês de julho ali. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu tenho mais exatidão em novembro e dezembro do que de julho pra frente, certo? Essas são as séries temporais. Agora as séries causais são quando eu ponho em diversos cálculos. Existem diversas fórmulas, regressões, enfim, diversas fórmulas que eu posso mensurar quanto vai impactar. Por exemplo, a gente atualmente, no ano de 2020 e 2021, a gente está passando pela crise do coronavírus. Isso que não vai impactar na mensuração de dados futuros. O que isso vai causar? Isso a gente entra aqui na base dos cálculos de causa, que tem principalmente as fórmulas, a parte matemática da coisa, a parte matemática. Aí, aqui em causas, a gente tem já alguns fatores que vão impactar, igual eu falei, o salário lá em cima em simulação, a gente tem o preço do produto, a gente tem o mercado inteiro, como vai funcionar. E é só isso, meu trabalho. Agora eu vou passar a palavra para a Luana, que é a próxima. Obrigado. Mais uma coisa que eu queria falar. A gente pode ficar um pouco perdido, assim, como que isso impacta no meu estoque? Igual eu citei o exemplo do quesito de falta de estoque, mas também pode ocasionar o excesso de estoque. Vamos supor que eu tenho uma produção que eu estimo que eu vou vender no meu mês que vem 100 unidades. E eu produzo 1.000 unidades. Se for um produto alimentício, passando a data de validade, eu tenho que jogar fora, não posso aproveitar. Isso gera uma perca muito grande. Mas se for ao contrário, eu produzo 100 e eu vendo 1.000, o que isso vai gerar? Hora extra para o empregado, dor de cabeça ali, eu vou ter que ficar até mais tarde na fábrica, eu vou ter que queimar mais minha cabeça para poder produzir mais em menos tempo. Aí esses dois se relacionam de tal maneira que, se eles não estiverem juntos, não estiverem de mãos dadas, infelizmente ali vai acontecer algum problema muito grande. Se não acontecer hoje, em um futuro próximo, vai acontecer um problema bem grande. E é isso, até a próxima. Controle de estoque. O estoque é considerado um dos ativos mais valiosos das empresas. E não ter um controle de estoque eficaz coloca em risco a continuidade do negócio. Vale ressaltar o que é controle de estoque. O controle de estoque é o processo de garantir que a quantidade certa de mercadorias esteja disponível em uma organização. Com os controles internos e de produção adequados, essa prática garante que a empresa possa atender a demanda dos clientes de forma mais eficaz possível. O controle bem-sucedido do estoque requer dados de compras, novos pedidos, expedição, armazenamento, recebimento, satisfação do cliente, prevenção de perdas, giro, dentre outros. Quando este acompanhamento e gerenciamento é feito de forma adequada,
é possível maximizar os lucros e ainda melhorar o índice de satisfação do cliente. Bom, agora iremos falar sobre os principais métodos de controle contábil do estoque. Nós temos o PEPS, que é a metodologia que diz que o primeiro produto a entrar no estoque será o primeiro a sair. Temos a WEPS, que é o inverso da metodologia anterior. O último produto a entrar no estoque será o primeiro a sair. Temos o custo médio, que também é conhecido como média ponderada móvel, que é um método que renova os valores do estoque a cada vez que a entrada de um novo item por meio do cálculo de uma média ponderada. Temos o Just in Time, que é o método que mantém o nível do estoque no mais baixo para capaz de atender a demanda da empresa. E temos também a curva BC, que é um método que se baseia em 3 pilares fundamentais, que é o de giro, de faturamento e de lucratividade. Nesse método também temos classificação de itens de prioridade. Temos os itens de tipo A, que são os mais importantes de maior valor para a empresa, os itens de tipo B, que são os itens de valor médio, e os itens de tipo C, que são os menos valiosos para a organização. Bom, os principais erros do controle de estoque são o excesso de mercadorias, e se tratando de produtos perecíveis, isso pode levar a percas totais. Também temos a falta de produtos em estoque, o que pode levar à perca de clientes. Temos também problemas de sazonalidade. E o que significa isso? Significa que durante uma etapa do ano, uma empresa venderá menos e em outra etapa do ano ela venderá mais. Então essa empresa deverá se adaptar às demandas do mercado. Temos também a utilização de ferramentas inadequadas ao controle de estoque. Você deverá usar ferramentas adequadas ao tipo de atividade praticada pela empresa. Você não pode usar qualquer ferramenta de controle de estoque. Temos também muitas empresas a falta de inventário físico. O que quer dizer isso? Que a empresa não costuma controlar a quantidade de produtos que ela tem em estoque. E isso pode gerar o quê? A compra indevida de produtos. Às vezes você tem os produtos em estoque e acaba comprando porque você não tem o controle do que você tem ou do que você deixa de ter. Ou pode levar também à falta de produtos em estoque. Algumas boas práticas que podem ser implementadas no controle de estoque. A utilização de inventários periódicos ajuda a empresa a controlar a exata quantidade de produtos que ela tem no estoque físico e o que está relacionado na sua ferramenta de controle de estoque. Preste atenção aos custos e às receitas. É importante monitorar os seus produtos, relacionando o valor, o giro e a margem de lucro. Assim a empresa poderá saber não só o produto que ela mais vende, mas o que lhe gera mais lucro. Controle seu estoque com um sistema integrado. Isso ajudará a empresa a centralizar as informações e automatizar processos, reduzindo assim os erros. Monitore suas vendas para não ficar sem mercadoria. É importante monitorar as vendas para saber a necessidade de ter um estoque futuro. Tenha cuidado com os produtos antigos em estoque. Evitando a perda dos produtos antigos, ou por obsolescência, ou em decorrência do vencimento de produtos perecíveis, vai ajudar a aumentar a lucratividade da empresa.